Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi. A gente vai resolver agora a prova de Física da Unesp do meio do ano agora de 2025, a primeira fase. Essa daqui é a questão 75. Então vamos ler a questão e aí depois a gente discute junto. Uma motocicleta e um caminhão trafegavam por uma rodovia retilínea no mesmo sentido, quando a motocicleta decidiu ultrapassar o caminhão. A figura, que representa a visão superior dessa rodovia, mostra os dois veículos no instante t igual a 2 segundos, momento em que se iniciou a ultrapassagem, e no instante t igual a 10 segundos, momento em que se encerrou a ultrapassagem. Então, essa figura aqui está mostrando t 2 segundos e essa daqui o t 10 segundos. No gráfico, estão representadas em função do tempo as velocidades escalares da motocicleta e do caminhão. Considerando desprezíveis as dimensões da motocicleta e sabendo que o comprimento L do caminhão é dado pela diferença entre os deslocamentos desses dois veículos no intervalo do tempo de duração da ultrapassagem, determine o valor de L. Bom, esse exercício a gente tem dois jeitos de calcular, de resolver, né? Um deles é por meio do gráfico e um outro, é claro que a gente usa os dados fornecidos pelo gráfico, mas é usando as equações de movimento. A forma mais direta é por meio do gráfico, mas eu vou fazer dos dois jeitos discutindo com vocês. Bom, então a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo. Esse tipo de gráfico, ele tem uma propriedade que é a seguinte: toda vez que a gente pega a área embaixo da curva de um gráfico de velocidade em função do tempo, a gente encontra o deslocamento daquele corpo que a gente está estudando por meio do gráfico. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois gráficos em cima de um, né? Um que representa a mudança de velocidade da moto e o outro do caminhão. Nesse caso, como a ultrapassagem ela começa com 2 segundos, quando a gente vai olhar o quanto que eles se deslocaram, tanto a moto quanto o caminhão, a gente pega o gráfico sempre começando a partir do 2. Então, nesse caso, na hora que eu for olhar aqui no gráfico, qual que vai ser o deslocamento do caminhão, eu vou olhar qual é a área embaixo da curva, começando aqui no 2 e indo até o 10 segundos, que foi quando terminou a ultrapassagem. Nesse caso aqui, o que a gente tem então é que o ΔS, ele vai ser, vou puxar aqui, o ΔS, que é o deslocamento, ele vai ser justamente, ai, agora que eu vi que tá pegando a minha câmera junto. Espera aí, vamos fazer um pouquinho mais para baixo. Então, aqui. A gente vai ter que o ΔS vai ser a área dessa figura geométrica, que nesse caso é um retângulo. A área do retângulo, base vezes altura. A base, ela começa aqui no 2 e vai até aqui no 10. Então, ela mede 8. Base 8. Vezes a altura, que nesse caso seria aqui entre o 0 e o 5. Então, 5. Não que faça diferença para a resolução desse exercício, mas só por curiosidade, esse símbolo que aparece aqui no meio do gráfico, esse aqui que eu estou circulando agora, esse símbolo aqui, ele indica que você está deixando de fora uma parte do gráfico. Então, se você olhar a proporção do 0 para o 5, não vai ser a mesma do 5 para o 10, que teoricamente deveria ter a mesma dimensão. Mas como não tem nada de relevante no caso da curva abaixo do 5, ele coloca esse sinalzinho, quer dizer que você está omitindo um pedaço do gráfico. É isso que esse sinal significa. De novo, não muito relevante para a resolução, mas enfim. Então, voltando aqui para onde nós estávamos, o ΔS do caminhão, então, vai ser 8 vezes 5, que é 40. Como esse 8 estava em segundos e o 5 estava em metro por segundo, o deslocamento vai ser dado em metros. E aí, basicamente, a gente faz a mesma coisa para o caminhão. Só que no caso do caminhão, a gente tem que ir da curva até lá embaixo o eixo do tempo. Então, aqui, a área que eu vou calcular, ela é toda essa daqui, ó. Vou ver se eu tenho sucesso em pintar sem ficar muito torto. É tudo isso que eu pintei em vermelho, inclusive a parte sobreposta com azul. Essa figura geométrica é um trapézio, só que é um trapézio que está de lado, né? Porque as duas bases do trapézio, a base maior e a base menor,
elas precisam estar paralelas. Então, nesse caso, essa daqui seria a medida da minha base maior, né, o Bzão, e essa daqui seria a medida da minha base menor. E a altura? A altura ela é sempre perpendicular às duas bases. Então, nesse caso, seria a mesma medida que eu peguei azul aqui embaixo. Seria esse pedaço aqui embaixo. O mesmo 8, na verdade, que eu já tinha usado antes. Então, nesse caso, quando eu for fazer o deslocamento para a moto, o que a gente faz é a mesma coisa. Você calcula pela área. Eu vou dizer que o ΔS vai ser a área do trapézio. Só que a área do trapézio é diferente da área do retângulo. Nesse caso, a gente tem que fazer base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Como eu falei, a base maior seria essa medida do Bzão, que eu tinha indicado aqui. Como começa no 0 e vai até o 10, mede 10. Então, aqui, base maior, 10. Mais base menor, que seria a base do lado de cá, o 8, vezes a altura, que como eu já tinha dito, é aquela medida embaixo, né, na horizontal, que vale 8, porque começa no 2, termina no 8, dividido por 2. Então, a gente vai ter que o ΔS vai ser igual a 10 mais 8, 18, vezes. Eu vou simplificar o 8 com o 2, então 8 dividido por 2 dá 4. Se não tivesse simplificado, daria a mesma resposta, né? Mas, enfim, 18 vezes 4 vai dar 72 metros também, pelo mesmo motivo do 40, né? Como as bases aqui estavam todas em metros por segundo e o tempo estava em segundo, o deslocamento vai ser dado em metros. E aí, o próprio exercício, ele falou que o comprimento do caminhão é a diferença entre os dois deslocamentos. Então, se um mede 72, um deslocamento foi 72, o outro foi 40, a diferença, que seria 72 menos 40, vai dar 32. E aí, essa que é a resposta aqui, alternativa B. Mas, como eu falei, existe uma outra forma de resolver, que é não usando o gráfico. É usando as equações, quer dizer, usando os valores do gráfico, mas sem calcular propriamente a área do gráfico. É usando como a gente faz com as equações de movimento. Pela área é uma resolução mais simples, mas talvez usando as equações de movimento seja uma resolução mais óbvia, mais prática, algo que a gente costuma fazer bastante, na verdade, nas aulas de física. Então, eu vou resolver das duas formas. Mas, de qualquer forma, você já sabe qual é a resposta: 32 metros. Bom, então eu vou apagar os riscos que eu fiz em cima do gráfico, só porque eu vou usar o mesmo gráfico de novo, mas para eu poder mostrar melhor quais são os valores que eu estou usando. Nesse caso aqui, o que a gente está querendo é que esse ponto da moto, quer dizer, a moto ela tem uma dimensão desprezível, então a gente está considerando como se ela fosse um ponto material. Já o caminhão não. O caminhão ele vai ter lá o comprimento, que inclusive é o que a gente quer calcular, que é o valor do L. Bom, então a gente está considerando a moto estava numa posição. Deixa eu mudar o. Opa! Deixa eu mudar só para preto para ficar mais visível. Eita. Então a gente está considerando esse começo aqui, em que você tem a moto nesse ponto, que eu não sei qual é, vou chamar de S0, por exemplo. E o caminhão, a gente está considerando que ele está no mesmo lugar. Esse ponto aqui, que a gente também vai chamar de S0. Isso pensando no t igual a 2. Mas eu posso chamar isso de posição inicial, de S0, dado que o tempo é igual a 2? Você pode, desde que você considere a segunda imagem no tempo igual a 8 e não no tempo igual a 10. Justamente porque você está marcando o início daquilo que você está estudando no tempo igual a 2. Então, o que importa é quanto tempo está passando, né? Qual a diferença de tempo. Então, daqui para cá, dessa primeira imagem para a segunda, foram 8 segundos, portanto, a gente vai usar o tempo
como sendo 8. Já na segunda imagem, o que que acontece? A moto, ela chega aqui numa posição que a gente não sabe qual é. Só que se eu for olhar o mesmo ponto que eu tinha marcado no caminhão aqui em cima, aqui embaixo, esse ponto está aqui atrás. Eu sei quanto vale esta posição? Eu não sei. Vou chamar de S da moto. Só que se eu for olhar qual é a posição daquele mesmo ponto, que seria a traseira do caminhão, ela vai ser o valor dessa posição da moto menos a L. Então, aqui atrás seria o S da moto menos esse valor L, certo? Bom, aí eu falei que a gente usava o gráfico mesmo. Como que a gente usa o gráfico? Ah, estudando lá a curva do caminhão, que seria essa reta azul, ela é uma reta horizontal, sempre nos 5 metros por segundo. Como a velocidade é uma velocidade constante, isso é o que caracteriza o movimento uniforme. E o movimento uniforme a gente estuda, né? E pode descrever, na verdade, usando o sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Como eu não tenho quanto vale a posição inicial, só para eu não ficar carregando esse S0 o tempo todo, eu vou passar ele para o outro lado. Então eu vou ficar com S menos S0, que é o que a gente chama, na verdade, de deslocamento, ou seja, ΔS. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o ΔS. Aliás, agora que eu vi, né, que eu inverti as cores. Eu estava fazendo com o vermelho a curva vermelha e o azul a curva azul. Eu vou escrever a mesma coisa, só que dessa vez usando a caneta azul. Então a gente vai ter que S é igual a S0 mais VT. Como eu falei, vou pegar esse S0 e passar para cá. S menos S0 é o que a gente chama de ΔS. Esse ΔS é o ΔS do caminhão. Então você vai ter a velocidade do caminhão, que é o próprio 5 metros por segundo, a velocidade que o caminhão está mantendo, vezes o tempo que o caminhão manteve essa velocidade. E aí, nesse tempo, a gente não vai usar o 10, a gente vai usar o 8, pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Começou no segundo 2, já que a minha posição inicial era no 2, eu estou pensando numa posição depois de 8 segundos. E aí, do mesmo jeito que antes, o quanto o caminhão andou foi 40 metros. Até aqui, meio que é a mesma coisa, inclusive a conta é a mesma, embora a lógica não seja, o cálculo é. Aí fica diferente a partir de quando a gente começa a olhar para a moto. Por quê? Quando a gente olha para a moto, a gente tem uma reta, que também é uma a curva, né, ela é uma curva retilínea, é uma reta, só que essa reta é uma reta diagonal. Uma reta diagonal num gráfico de velocidade em função do tempo, ela caracteriza um movimento uniformemente variado. Então não vai ser mais o sorvete que a gente vai usar, vai ser o sorvetão. Então aqui eu vou ter que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Qual que é o detalhe? O detalhe é que eu tenho todos os valores, exceto a aceleração. Então, a gente, na verdade, precisa usar duas equações do movimento para poder resolver a parte da moto. Qual que seria a forma de calcular a aceleração? Como a gente tem os valores de velocidade e o tempo, a gente começa pelo vovô Ateu. Então aqui eu vou fazer que, antes de calcular, né, o sorvetão, eu vou fazer que V é igual a V0 mais AT. Olhando para o gráfico, a velocidade, o valor de V, é esse valor final aqui, onde a moto chega. Já o valor inicial é essa velocidade aqui, de onde começou o estudo, na verdade, do movimento. Claro que a gente teve velocidades anteriores, nesse caso aqui estava aparentemente num movimento uniforme, até o 2 segundos, mas o que é relevante para a ultrapassagem é entre o 2 e o 5. Então a velocidade inicial vai ser 8, e a velocidade fim, no final aqui do movimento, dessa parte que me interessa, vai ser o 10. E isso acontece em 8 segundos. Então, aqui no vovô Ateu, a gente vai fazer que a velocidade final é 10, a velocidade inicial é 8, a aceleração eu não sei, e o tempo são 8 segundos. Esse 8 passa para lá subtraindo,
então você vai ter que 10 menos 8 é igual a 8A. 10 menos 8, 2, é igual a 8 vezes A. E aí esse 8 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 dividido por 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4, que é 0,25. Então, eu só vou escrever isso. A aceleração, então, vai ser 2 dividido por 8, que é a mesma coisa que 1 sobre 4, ou 0,25. Como é a aceleração, isso daqui está em metros por segundo ao quadrado. Agora sim, eu tenho todos os valores para resolver o sorvetão. O tempo é o mesmo que eu usei aqui, a velocidade inicial é a mesma que eu usei aqui, e a aceleração é a mesma que eu usei aqui. E o truque é o mesmo que eu usei do outro lado, né? Eu vou pegar esse S0 e passar para cá, subtraindo. S menos S0 vai ser o ΔS. Então, a gente vai ter velocidade inicial 8, tempo 8, mais a aceleração, que é 0,25, vezes o tempo, que é 8 também, né? Ao quadrado, dividido por 2. Então, o ΔS vai dar 8 vezes 8, 64, mais 8 ao quadrado, 64, dividido por 2, 32, vezes 0,25, 8. E aí, 64 mais 8 vai dar o mesmo 72 metros que a gente já tinha encontrado antes. E aí, de novo, voltando para o enunciado, como o comprimento do caminhão é a diferença entre os deslocamentos, é só o 72 menos 4, que vai dar o mesmo 32 de antes. Como eu falei, a primeira forma de resolver ela é mais direta, mas eu imagino que a segunda muitas vezes possa ser não necessariamente mais intuitiva nem mais fácil, mas é aquela que geralmente a gente tenta fazer quando tem um exercício de movimento. A gente tenta primeiro fazer a descrição por meio das fórmulas e equações. Muitas vezes a gente esquece da característica do gráfico. Então, aí, resposta alternativa B. Até mais!